Vamos para agora para o nosso tema da noite. Será conduzido pela nossa irmã Fabiana Manhães, que vai nos falar sobre Jesus, luz do mundo. Por favor, Fabiana. Boa noite, meus irmãos. Que a divina luz nos envolva, que a paz e o amor de Jesus recaia sobre cada um de nós e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Para que a gente possa falar de um tema que toca muito intimamente as nossas almas. Todas as vezes que nós temos Jesus, o Cristo, nos estudos, na palestra, a gente sente uma vibração diferente, a gente sente até mesmo uma responsabilidade muito grande de trazer essa pureza da doutrina espírita. Porque quando nós nos deparamos com esta doutrina, nós podemos dizer com muita segurança que é um reencontro com o Cristo. E é interessante que desde que esta luz vem à Terra, desde que Jesus encarna entre nós, desde o seu nascimento, não só as suas pregações, mas sobretudo as suas obras e a sua desencarnação, a sua morte na crucificação, ele nos traz um ensinamento grandioso. Ele é esta luz imperecível, é tão ímpar a vinda do Cristo à Terra, essa segunda revelação, que ele foi capaz de dividir a história da humanidade antes dele e após ele. É tão forte esta mensagem, porque quando nós falamos Jesus, a luz do mundo, que luz imperecível é esta? É a luz da verdade, é a luz da revelação da lei do Pai. E é interessante que o Cristo deixa para nós de uma forma atemporal. O que seria esse atemporal? Independe do tempo. Se nós pensarmos aquela época, quantas pessoas conviveram com Jesus? Quantas se converteram à sua doutrina? Nós podemos dizer que alguns dos nossos irmãos começaram ali ao lado de Jesus o seu arrependimento, a sua transformação. Maria Madalena, o próprio Zaqueu, que é a imagem do corrupto, da corrupção, estiveram ali com Cristo, foram tocados pela mensagem divina, e ali é um recomeço para esses irmãos, a transformação moral, a busca da própria evolução. Quantos de nós até hoje conhecemos Jesus, adoramos Jesus? Se a gente fizesse aqui um questionamento, quem crê em Jesus? Quem ama o Cristo? A maioria de nós. Mas e a mensagem dele? Será que nós, mesmo crendo no Cristo, nós buscamos a vivência desta mensagem? E é essa a grande reflexão da noite. Se nós temos o Cristo como nosso guia e como nosso exemplo. Não simplesmente porque está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Jesus é esse guia, é esse exemplo. Mas no fundo das nossas almas, na nossa consciência, nós estamos deixando o Cristo iluminar o nosso caminho. Porque esta é a proposta do Cristo. Ele vem nos trazer esta luz, e aí a gente pode compreender individualmente, por isso que ela não tem tempo. Allan Kardec vai nos explicar que esse tempo vai estar condicionado individualmente à maturidade do senso moral. Ou seja, a nossa maturidade espiritual, quando a gente realmente busca conhecer a si mesmo, conhecer a Deus, conhecer essa jornada evolutiva, buscando o Cristo não exterior a nós, mas buscando essa mensagem que ele traz no íntimo das nossas consciências. E quando se fala da vinda do Cristo à Terra, Jesus, a luz do mundo, Allan Kardec tem uma mensagem belíssima no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. No item 9, Kardec fala para nós que o Cristo é aquele que traz a mais sublime moral,
a moral evangélico-cristã capaz de nos unir na fraternidade, de nos unir como seres iguais, como seres irmãos que somos. É a exaltação dessa mensagem que nos traz um Pai de amor, de justiça, de misericórdia e que nos faz voltar a nossa mente para esse Pai. Aqui nós estamos falando não de a fundamentação ou a fundação de uma religião, e sim de uma espiritualidade, de uma religiosidade em que nós vamos compreender que nesta mensagem de Jesus, o que ele nos traz? Amai-vos uns aos outros. Esta é a religião universal de Jesus. Quando nós vamos perceber que ele faz um resumo de toda a lei, de todos os profetas, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Exalta esse amor incondicional. Incondicional no sentido de nós amarmos os nossos inimigos, de amarmos aqueles que nos caluniam, que nos odeiam, que nos prejudicam, de termos esse perdão, essa virtude, também de forma incondicional. Jesus traz a mensagem cristalina do Pai. Essa é a missão dele, esta é a luz que ele nos traz. E é interessante que o próprio Cristo é quem afirma: eu sou a luz do mundo. Naquela época em que ele aqui esteve, os fariseus, doutores da lei, aqueles poderosos que comandavam, vamos dizer assim, até mesmo de forma política, eles não perdiam oportunidade de marcar, de certa forma, algumas arapucas, algumas pegadinhas para o Cristo, no sentido de desmoralizá-lo, de que ele pudesse se contradizer. E muitas dessas, vamos dizer assim, discussões de quando eles queriam provocar Jesus foram narradas pelos evangelistas. E esta em que ele se coloca como luz do mundo é narrada pelo evangelista João, o apóstolo João, no seu evangelho, capítulo 8, versículos de 12 a 20. Em que ali está: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais estará em trevas, terá a luz da vida. Então Jesus deixa aqui que ele é esta luz, ele é esta mensagem, e quando nós o seguirmos, nós vamos deixar estas trevas. Em muitas outras passagens e traduções é como se nós estivéssemos mortos nessas trevas da escuridão, da morte, e passássemos a vida. É o que ele nos promete, a luz da vida. Que vida é esta? É a vida da verdade, do amai-vos uns aos outros, da prática do bem, da prática da caridade, independente da religião ou se abraçamos alguma religião. É interessante que se nós o seguirmos, o que isso significa? Seguir a luz do Cristo. Qual que é o significado desta luz? É o ensinamento. Ele traz para nós a revelação desta lei divina. Nós tivemos uma primeira revelação com Moisés. Ali os 10 mandamentos em que nós vamos perceber o que não devemos fazer. Mas o Cristo traz esses mandamentos, ele não destrói, ele vem dar seguimento. Só que agora ampliando a palavra amor. Ele vem nos dar o entendimento desta lei. Então esta luz que o Cristo traz é a mensagem do Cristo, esta é a sua missão. Se nós formos no Evangelho de João também, no capítulo 1, versículos de 1 a 14, quando a gente lê, é tão bela essa colocação, e o verbo se faz carne. E nós vamos ver a glória desse Filho unigênito. Quando a gente fala em Filho unigênito, nós estamos falando de Filho único. Será que Jesus é o único Filho de Deus? Nós somos filhos de Deus? Somos também. Por que é Filho unigênito? Porque encarnado aqui no mundo de expiações e provas, é o único que alcançou a perfeição.
Esse reino dos céus que Ele traz para nós é essa perfeição, um espírito puro da mais elevada ordem. Nós todos, a casa toda está estudando o livro Céu e Inferno. No capítulo 3º da primeira parte, no item 12, Kardec coloca ali que os espíritos puros são os messias divinos, aqueles que têm missões grandiosas no universo, como a formação dos mundos. Quando nós vamos pensar nesse Messias, em Jesus, o Cristo, a gente vai perceber que ele já comunga do pensamento de Deus. Por isso, várias vezes, o que ele usa para nós? Eu e o Pai somos um. É esse verbo de Deus que se encarna, esta mensagem. Esta é a luz. Então, quando Cristo afirma, eu sou a luz do mundo, ele está afirmando que veio numa missão de Deus, nosso Pai, para nos tirar das trevas, tirar todos nós. Aí nós vamos entender que muitos os chamados e poucos os escolhidos. A gente fica triste porque a gente fala, por que escolheu ele e não me escolheu? Porque essa escolha na realidade é Deus quem faz. Somos nós. Quando nós resolvemos com o nosso livre-arbítrio a seguir a luz do mundo, a seguir a mensagem do Cristo, quando nós tomamos para nós a responsabilidade de sermos verdadeiros cristãos, aí nós seremos escolhidos, por quê? Pelas nossas boas obras, pela prática desse amor, pela prática dessa mensagem, desta luz. E é interessante que no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, é o que o Cristo vem colocar para nós. Ele se coloca como aquele que numa missão divina traz a luz. Mas o que ele nos fala nesta passagem? Assim, resplandeça a vossa luz nas vossas boas obras diante dos homens, para que reconheçam o Pai que está nos céus. Então aqui Jesus, o que ele nos pede? Resplandeça a vossa luz. Então ele é uma luz que vem iluminar a nossa caminhada. E a gente vai lembrar daquela passagem em que ele nos diz, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele já alcançou. Ele vem iluminar esse nosso caminho nesse convite de chegarmos ao Pai, de alcançarmos o reino dos céus, a condição de espíritos puros, não mais com as trevas, com a escuridão da ignorância, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, dos vícios, dessa capacidade que nós ainda temos de, ao invés de amar, nós odiarmos, prejudicarmos, competirmos uns com os outros, trairmos. Tudo isso são as trevas que ainda habitam em nossos corações e nossos sentimentos. Seguir a luz de Jesus é uma transformação íntima, é uma luta que nós vamos fazer conosco mesmos, para que essa luz resplandeça. É interessante que Jesus deixa muito claro que nós somos luz. Ele fala, vós sois a luz do mundo. E a doutrina espírita vem em nosso auxílio nos ensinar que Jesus, ele trazendo este Pai de amor, de misericórdia, nos traz uma segunda revelação, mas não podendo nos dizer tudo, promete o Consolador. Uma terceira revelação em que nós seríamos mais esclarecidos ainda pela nossa condição evolutiva. E é justamente a primeira questão de O Livro dos Espíritos que nós vamos entender que Deus é a inteligência suprema, a causa primária, a causa primeira de todas as coisas. Ele é o Criador. E já na questão de O Livro dos Espíritos, de número 76, nós vamos entender que nós, espíritos, somos as criaturas inteligentes da criação. Aqui nós vamos percebendo uma imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus.
ao atingirmos essa perfeição, ao resplandecer toda a nossa potencialidade, toda esta luz que nós somos, porque nós somos criados simples e ignorantes, mas com uma centelha divina, com esta luz. Tanto é que na primeira epístola de João, ele coloca: Deus é luz. Nós somos filhos da luz da verdade, da luz do amor. E com os atributos que o Pai nos dá na classe hominal, nós começamos uma nova jornada em busca desse progresso intelectual, desse progresso moral, resplandecendo esta luz. E aí nós vamos entender daqui de uma forma resumida que todos nós já estagiamos nos reinos inferiores. Nós conhecemos aqui no nosso planeta o mundo, né? Quando a gente fala os reinos mineral, vegetal, animal, no livro A Gênese, a informação é que existem vários outros reinos que nós ainda não conhecemos. Mas princípios inteligentes nós vamos estagiar no mineral. E aí Leon Denis coloca até de forma poética que esse princípio dorme no mineral, se agita no vegetal, sonha no animal e vive no homem. Então, quando nós já estamos nesta classe hominal, nós somos espíritos imortais. Agora é uma nova etapa, vamos estagiar nas várias moradas do Pai, nas várias categorias de mundos, mundos primitivos que nós já passamos, mundos de expiações e provas que nós conhecemos bem, porque aqui estamos. Quando deixarmos essas trevas do orgulho, da vaidade, do egoísmo, são só 3. A gente deixando estas trevas, nós vamos para os mundos de regeneração. Mundos ditosos, felizes, e os mundos celestes, morada dos espíritos puros. Nós vamos enxergando aqui na doutrina espírita esse convite do Cristo, o convite à nossa evolução, o convite a deixarmos de lado estas trevas da maldade. E é tão interessante que quando a gente passa a analisar essa reflexão íntima de quais são as nossas boas obras, porque se nós cremos em Jesus, Jesus é a luz do mundo, Ele nos traz o conhecimento. Diante desse conhecimento nós percebemos que nós somos essa centelha divina, mas que para alcançar essa perfeição, nós já temos esta perfectibilidade, nós temos tudo em latência no nosso ser, mas precisa ser desabrochado, nós precisamos vivenciar. Aqui é o convite do Cristo, que aquele que o segue jamais estará em trevas, terá a luz da vida. E é esse o convite que fica para cada um de nós hoje. Eu já errei tanto. Quem de nós não errou? Mas o convite está para nós, nesse instante, deixarmos estas trevas de dor, de sofrimento e buscarmos a real felicidade em amarmos uns aos outros. Nós podemos dizer que o caminho para a perfeição é bem simples, é a caridade, é o amor em ação, é o amor direcionado ao próximo. Mas esse amor, para ser direcionado ao próximo, ele tem que partir de um amor por nós mesmos. É esse sentimento entrelaçado. E aqui a gente vai percebendo as nossas obras, que a gente gosta de refletir sobre as obras alheias, né? A gente dá conta da obra do outro, o outro fez isso, fez não sei o quê. Não, a reflexão são as minhas, as nossas obras, as obras de cada um de nós. Nós temos boas obras? O que vocês acham? Temos, né, gente? Nós temos boas obras, mas nós temos más obras. A gente já fez o mal? Muito, né? Então a gente não pode agora entrar numa análise o quê? Será que eu fiz, né, essas obras e eu vou ser rotulada por uma ou outra? Não. Quando a gente fala das nossas obras, é essa coletânea, é a reflexão do conhece-te a ti mesmo. A gente analisar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, é nos analisarmos diante da luz do Cristo.
Porque é nessa análise que nós vamos reconhecer estas obras. E quem vai nos auxiliar numa mensagem belíssima é o Espírito Simeão, uma mensagem que foi dada em Bordeaux em 1863 e que Allan Kardec coloca no capítulo 18 de Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. É o item final em que Kardec intitula Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. E ali no começo da mensagem, o que Simeão nos coloca? Aquela fala do Cristo. Não basta dizer Senhor, Senhor, para alcançar o reino dos céus. É preciso que se faça a vontade do Pai que está nos céus. Então, se nós queremos atingir o nosso objetivo, a nossa meta, o que nós temos que fazer? Cumprir a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Ela está implícita na nossa consciência. É essa vivência, essa prática da lei de amor. E aí Simeão faz um questionamento que nós devemos fazer. Será que basta nos dizermos cristãos para sermos cristãos de fato? Te bate no peito, olha, eu sou cristã. Aí o outro vê minhas obras e fala, nossa, mas qual Cristo ela segue? Deve ser outro Cristo, né? Porque a gente briga, odeia, não perdoa, faz maldade. Qual o Cristo que nós estamos seguindo? Então não basta se dizer cristão. Nós temos que seguir Jesus. O cristão se reconhece pelas suas obras, ou seja, é aquela colocação, uma árvore boa não dá maus frutos. Uma árvore má não dá bons frutos. E a gente se pensa assim, mas e nós somos que árvores, que a gente dá tanto fruto diferente. Uma hora bons frutos, outra hora uns frutos mais ou menos, outras horas maus frutos. É essa reflexão das nossas obras. A gente vai chegar a que conclusão? De que nós estamos estagiando nessas paragens, nesses mundos. E uma vez conhecedores da mensagem cristã, é uma decisão nossa, por isso que é atemporal. Muitos podem escolher a partir desse momento seguir Jesus. Muitos reconhecendo a reencarnação, a gente deixa o quê? Nossa, eu vou deixar para a próxima, que essa está dando trabalho demais. Pode deixar para a próxima? Pode. Mas a cada um, segundo as suas obras. Olha o quanto o Pai nos ama. A gente vai deixando, a gente está semeando às vezes a indiferença, o descaso, estamos ali semeando a discórdia, e aí a gente vai colher o fruto. Por quê? Porque na colheita muitas vezes a gente se arrepende. Se arrepende e busca um plantio de acordo com a lei de amor. Então é interessante que nessa mensagem, Simeão ele coloca uma parte muito diferente, um pensamento que às vezes passa despercebido. Ele coloca que o Cristo trouxe a árvore da vida. O que seria essa árvore da vida? É justamente esta luz, esse ensinamento. Mas que nós temos sido maus jardineiros. Por quê? Porque muitas vezes a gente poda, muitas vezes a gente vai fazer com que essa árvore cresça da forma que nós desejamos. Aqui entra o quê? O nosso interesse pessoal. Nós vamos usar essa árvore da vida, vamos usar esta luz, esse conhecimento de acordo com os nossos interesses. E aí nós somos esses maus jardineiros. Vamos ter a consequência. Mas o que Simeão está colocando de uma forma muito importante para nós? A diferença entre religião e espiritualidade. Religiosidade. Porque a religião nos coloca rituais, nos coloca dogmas, nos coloca conceitos e preconceitos. Muitas vezes nos faz entender que a nossa religião é a verdade, é a luz do Cristo. Mas a religião do outro, ela não presta. Gente, a religião do outro é um horror. Então nós já começamos com humildade? Não, a gente já começa nesses rótulos religiosos
a um sectarismo. Porque independente de um rótulo religioso, o que nos traz a religiosidade, esse nosso ligar ao Pai? É quando a gente ouve a voz da consciência. E o que a espiritualidade interior traz para nós? Amai-vos uns aos outros. E aí nós temos um exemplo muito interessante, real, acontecido no Brasil. Vocês vão se lembrar, o time campeão do Santos, na época, um timaço, vamos dizer assim, Neymar, Robinho, Pato, Ganso. Ali, aquele time, ele é convidado a fazer uma ação social junto a crianças e jovens com deficiências cerebrais, deficiências mentais. E eles, então, vão até a instituição para distribuir ovos de Páscoa. Só que, chegando na instituição, o que acontece? A instituição era o quê? A instituição era espírita. E esses jogadores, alguns jogadores eram evangélicos. Não desceram do ônibus. Somente 11 jogadores e o técnico desceram do ônibus. O que nós estamos pensando nessa hora? Que aqueles que ficaram no ônibus são árvores más, não são? Ervas daninhas, vamos dizer assim. Os que desceram do ônibus são boas árvores, deram bons frutos. Olha a gente julgando. Olha o nosso preconceito. E é interessante que quem vem em defesa desses meninos, desses jogadores, é um pastor evangélico da Igreja Batista chamado Ed René. E na matéria que ele publica, ele está ali defendendo, e muitos de nós nem lemos, porque ele está defendendo o indefensável. Cadê a caridade? Só que quando a gente lê o artigo desse pastor, ele traz justamente de uma forma muito semelhante a mensagem de Simeão. Porque ele vai nos trazer essa reflexão. Ele nos diz que os meninos não são culpados sozinhos. Porque a religião tem esse poder de colocar nas nossas mentes, nas nossas cabeças, certos conceitos. Então, eles não erraram sozinhos. As religiões estão falhando. Porque o que a religião deveria trazer? Deveria nos ensinar a moral do Cristo. E aí é interessante que quando a gente pensa, quando a gente começa a discutir, por exemplo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, entra o espírita na discussão e fala que ninguém nem vai para o céu, nem vai para o inferno, que é uma questão de consciência, que quando a gente pratica o mal, a gente vai estar no inferno, quando a gente tem boas obras, a gente vai estar no céu. Nós estamos discutindo o quê? Religião. Quando a gente discute, por exemplo, se a homossexualidade é aceita por Deus ou não é aceita por Deus, nós estamos discutindo religião. Quando nós vamos discutir ali se o livro sagrado é o Alcorão ou é a Bíblia, nós estamos discutindo religião. E é interessante que quando nós discutimos religião, o que nós vamos fazendo? Nós afastamos, vamos nos afastando. Nós vamos promovendo a intolerância, o sectarismo. Será que é essa a moral do Cristo? A intolerância, o sectarismo? Quem está ou não com a verdade? E aí nós colocando essa verdade na nossa religião, nós vamos condenando as demais. Quantas críticas, por exemplo, nós escutamos, até mesmo na casa espírita, porque alguns irmãos vão a pé, a sei lá que cidade, sobem escada de joelhos. Você acha que Deus vai gostar disso? Ou então, as críticas, porque tem irmãos que pagam dízimos para obter favores de Deus. Então, nós estamos discutindo religião. O que nós vamos colocando? Aqueles que creem em Alá de um lado, aqueles que creem em Buda de outro, aqueles que creem em Jesus de outro, e pior, dentre os que creem em Jesus, vamos falar de nós, os cristãos, nós vamos separando aqueles que creem dessa forma, daqueles que creem de uma outra forma. Aqueles que ainda têm ressurreição, nós que temos reencarnação, os que nem sabem o que tem, o que nós estamos fazendo? Discutindo religião. Porque se nós estivéssemos com os nossos sentimentos, com os nossos corações voltados para a espiritualidade, para a religiosidade,
independente da crença alheia, independente do partido político alheio, independente se o outro faz aquilo que a gente acha que está errado, essa religiosidade, esse ensinamento do Cristo nos faria auxiliarmos, darmos as mãos, sermos verdadeiramente irmãos, amarmos esse próximo. Então é interessante a gente pensar na pureza desta luz. Ela, desde que o Cristo veio, está conosco, está na terra. Depende agora de nós entendermos. É claro que nós temos as nossas religiões diferentes, as análises, né? Vamos dizer assim, as interpretações. Mas no fundo de cada interpretação, Jesus não deixa dúvida nesse amor, não deixa dúvida na humildade. O sermão da bem-aventurança é igual para todos. A mansuetude, a misericórdia, essa sede, essa fome de justiça. Que justiça? A justiça do bem, em que se eu sou contra a violência, se eu sou contra o ódio, que eu seja justa, que eu promova a paz, que eu leve a fé, a esperança, que eu possa, iluminando a minha alma, essa centelha divina que eu sou, que ela resplandeça. Resplandeça de que forma? Nas boas obras. E o resumo desta fala do pastor é muito bonito. O que ele nos diz? Que quando nós pregamos, quando nós discutimos religião, nós ficamos no ônibus. Mas quando nós compreendemos Jesus, a luz do mundo, quando a gente compreende esse amor universal, nós descemos do ônibus. Pode ser uma instituição espírita, kardecista, que tem isso também, né? Espírita não kardecista, a mesa branca, não tem nem toalha. É católico, é evangélico, não tem religião, não. A religiosidade é quando nós vamos nos entender a imagem e semelhança do próprio amor. Que o Pai é luz e que nós também somos luz. Que o que mais vale são as nossas boas obras. E aí nós podemos pensar, que obras são essas? Quando fala de boa obra, a gente pensa nas obras grandiosas. A obra do Divaldo, belíssima, do Instituto do Amor. Mas são obras que estão ali conjuntamente. Quantos trabalhadores estão ali? Nós estamos aqui dizendo das nossas boas obras, a obra de cada um de nós, que nós vamos praticar como? Nós praticamos boas obras com os nossos olhares, que é aquele olhar que não condena, que não prejulga, que diante de qualquer contenda, você olha para o outro como se diz, está tudo bem, é o olhar que tranquiliza, e não aquele que muitas vezes julga. Tem uma história também verídica, que é interessante, que conta de um pai que o filho adolescente sofreu um acidente, ele estava entre a vida e a morte, corre para o hospital e o médico de plantão aonde estava? Sabe-se lá, não estava no hospital. Ele já fica extremamente nervoso, a gente agiria diferente? A gente ficaria calmo, né? Ele fica nervoso, começa ali a exigir o médico e de repente o médico chega, passa direto, realiza ali a cirurgia e depois ele vai embora. Ele nem para dar uma satisfação para aquele pai. Aquele pai já estava estressado, começa a brigar. Aí todo mundo fala que vai chamar o chumbo grosso, né? Vai processar o médico e ele estava revoltado. Vem a enfermeira e fala, olha, deu tudo certo, seu filho não corre mais risco, está tudo bem. E ele fala do desaforado do médico, que nem uma palavra, e a enfermeira explica para ele que aquele não era um médico de plantão, que aquele médico estava no velório do seu filho, e que ao chamá-lo, ele veio para salvar o filho dele, mas que estavam esperando por ele para o enterro. Então ele tinha que estar presente. Então muitas vezes é esse olhar que nós temos, nós olhamos e julgamos o outro. Às vezes falam mal de alguém e a gente já condena alguém sem saber o que, se é verdade, já fica com raiva da pessoa, a pessoa não sabe nem o que aconteceu. Então nós temos esse pré-julgamento. Boa obra não é só pelo olhar, é pela fala. A fala que educa, ela é mansa, mas ela é vigorosa. É sim, sim, não, não. Quando a gente ama, a gente educa. Nós temos coragem de dizer não.
A fala, quando a gente fala de boas obras, é aquela que ensina, é aquela que diz: estou aqui, conta comigo. É uma fala de bondade totalmente contrária àquela fala que prejudica, que magoa, que muitas vezes escarnece. É aquela fala que calunia, aquela fala que muitas vezes menospreza, é indiferente. São as nossas boas obras no ouvir. Ouvir verdadeiramente tanto a dor do outro quanto a sua alegria. Ouvir os nossos filhos. Quantos de nós vamos percebendo a distância porque não ouvimos? Escutamos, mas não ouvimos. Quantos hoje saem desta encarnação pela porta do suicídio porque não conseguiram se fazer ouvir? Todas estas são boas obras nossas. Boas obras em que, quando nós pegarmos esta chama que é o Cristo e trazermos para nós, para acender em nós a centelha divina, nós teremos cada vez obras que vão glorificar a Deus, nosso Pai. E para nós encerrarmos, nós gostaríamos de deixar uma historinha, que essa não é verídica não, mas é uma historinha bonitinha que tem muito a ver com o que a gente está falando. Conta que uma criança tinha muito medo do escuro. E a mãe colocava no seu quarto 4 velinhas, para que não ficasse ali naquele breu, tivesse uma luminosidade. Só que um dia essas 4 velas, elas estavam conversando, discutindo, e a primeira vela, que é a vela da paz, ela resolveu se apagar. Porque ela falou assim que não estava valendo nada nesse mundo. É só violência, só ódio, só exaltação, a arma, a briga, que a paz ela era falada, mas que ela não era procurada. Ela se apagou, desistiu. A segunda vela ficou preocupada, porque era a vela da paz. Da paz não, da fé. A paz se apagou e aí a fé começou a ficar muito preocupada. Como é que ela ia ser dali, né, uma chama acesa sem a paz, a fé sem a paz? Porque muito se fala em Deus, nunca se falou tanto em Deus como na nossa época, vocês concordam? Prega-se Deus para todo lado, mas não se vivencia o Pai. E aí, naquela dúvida, se ela apaga, se ela fica acesa, veio uma brisa e apagou também a fé. E o amor da terceira velinha, sem paz, sem fé, ele já foi mais rebelde. Tanto ódio, vou me apagar, tem amor nenhum, né? Ficou rebelde, o amor se apagou. A criança entrou no quarto e começou a chorar, porque estava só uma velinha acesa, estava escuro. Mas a 4ª velinha, que é a velinha da esperança, falou para ele: não precisa chorar não, porque enquanto eu estiver acesa, eu posso acender o amor, a fé e a paz. Então, meus irmãos, que esta vela da esperança, que é o Cristo, acenda em nós a chama, e que a gente possa acender a chama em todos aqueles que estão à nossa volta, em todos aqueles que convivem conosco, que a gente possa acordar todas as manhãs e escutar a voz de Jesus nos dizendo: eu sou a luz do mundo. Mas que não pare por aqui, que a gente também escute: resplandeça a vossa luz, e que, independente de religião, a gente ame uns aos outros, porque só assim amaremos a Deus, nosso Pai. Que Ele nos abençoe.